Olá, meu nome é André Guilherme Santos Lima, meu grupo é composto por Laura Tamazia da Silva, Gabriela Vitória Mafabrei, Larissa Gonçalves e Matheus Luiz da Rosa. Nós somos a escola Ercílio Deck, da disciplina de Química da professora Vavá, e nossos experimentos são sobre os fluidos não newtonianos. O amido de milho, conhecido como maisena, é um ingrediente amplamente utilizado em cozinhas e indústrias alimentícias. Quando misturado com água, o amido de milho exibe propriedades únicas que desafiam a classificação simples como sólido ou líquido. Esse tipo de mistura é conhecido como fluido não newtoniano, que tem a característica distinta de alterar sua viscosidade em resposta à força aplicada. Agora eu vou falar sobre o objetivo do nosso experimento. O objetivo é demonstrar o comportamento de fluidos não newtonianos, mostrar visualmente como a mistura de amido de milho e água pode se comportar tanto como líquido quanto como sólido. Ilustrar a influência da pressão em fluidos não newtonianos. Utilizar a mistura para demonstrar como a pressão aplicada altera a viscosidade, fazendo com que a mistura se comporte como sólido sob pressão e como líquido na ausência dela, proporcionando uma experiência prática e educativa. Permitir que vocês observem e compreendam as propriedades dos fluidos não newtonianos, de forma prática, reforçando conceitos teóricos aprendidos em sala de aula. Entender os conceitos de viscosidade e comportamento de misturas. Explicar como a mistura de amido de milho e água desafia a classificação tradicional de sólidos e líquidos, aumentando assim a compreensão sobre a versatilidade dos materiais e suas aplicações práticas. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a teoria do nosso experimento. A mistura de amido de milho e a água é um exemplo de fluido não newtoniano, que exibe comportamentos distintos sob diferentes condições de pressão. Essa mistura é fundamental para entender os princípios da rheologia e o comportamento dos materiais que não seguem a lei de viscose de Newton. A força, o papel da força aplicada os fluidos não newtonianos alteram sua viscosidade na resposta à força aplicada. No caso da mistura, o amido de milho e a água, a força aplicada determina se o material se comportará como um líquido ou um sólido. Quando uma força rápida é aplicada, a mistura ela endurece, enquanto sob baixa pressão ela permanece fluida. Existem dois tipos de comportamentos principais dessa mistura, que é a sob baixa pressão, quando se mexe devagar ou se deixa a mistura parada. As partículas de amido elas deslizam umas sobre as outras, permitindo que as misturas se comportem como um líquido. E sobre a alta pressão, que é quando se aplica uma força rápida, como apertar ou bater, mas as partículas de amido elas se aglomeram e a mistura se comporta temporariamente como um sólido. E a importância desse experimento é crucial para ilustrar os princípios da rheologia e do comportamento dos materiais não newtonianos. E além disso, também destaca a importância de entender como diferentes substâncias respondem a forças externas, e o que tem aplicações como diferentes áreas, desde a engenharia até de materiais à indústria alimentícia. A observação prática de um fluido não newtoniano solidifica o entendimento teórico desses conceitos, permitindo uma compreensão mais aprofundada dos comportamentos materiais complexos. E para esse experimento a gente vai precisar de um recipiente de vidro, 3 copos de amido de milho, 1 copo de água e uma colher. Agora eu vou falar sobre os procedimentos que a gente tomou. O primeiro foi preparar o local. Nós escolhemos um local com a superfície plana para melhor manipulação e em seguida higienizamos todos os materiais que a gente vai utilizar. O segundo foi separar as medidas que nós vamos utilizar. Nós vamos misturar 3 copos de amido de milho com 1 copo de água no recipiente de vidro. E o terceiro é o preparo. Nós vamos mexer bem por cerca de 5 minutos até ficar bem homogêneo e grosso. Então, agora eu vou falar sobre os resultados que a gente observou fazendo esse experimento.
O primeiro foi a mudança de consistência. A mistura inicialmente homogênea se torna mais densa quando é pressionada, evidenciando o comportamento não newtoniano. O segundo é a reação à pressão. Ao aplicar uma força rápida ou bater na superfície, a mistura ficou rígida e resistente como um sólido. E o terceiro é a fluidez. Quando a pressão é removida, a mistura retorna ao estado líquido, fluindo facilmente. Então agora eu vou mostrar. Quando a gente mexe de uma maneira mais devagar, exercendo pouca pressão, ele fica líquido. Quando a gente mexe mais forte, ele fica totalmente duro. Ele fica sólido. E quando a gente mexe devagar, ele fica líquido. Por exemplo, quando a gente coloca o dedo assim, ele fica líquido. Mas quando a gente coloca o dedo assim, ele fica duro. Totalmente. Já. E agora, por fim, irei falar sobre a conclusão final do nosso trabalho. Bom, o experimento de criação de areia movediça com amido de milho e água foi bem sucedido, demonstrando conceitos fundamentais da química de fluidos de forma prática e envolvente. Observamos o comportamento de um fluido não newtoniano em um ambiente seguro, proporcionando uma experiência educativa e rica. A visão física é a mistura do amido de milho e água mostrou a propriedade única de mudar sua viscosidade em resposta à pressão, comportando-se como um sólido sob pressão forte e como um líquido sob pressão leve. Comportamento de sólidos e líquidos. A qualidade entre comportamentos sólidos e líquidos foi claramente demonstrada ilustrando a influência da pressão. Viscosidade variável. A experiência destacou-se que a viscosidade de um fluido não newtoniano varia com a força aplicada, ao contrário dos fluidos newtonianos. Engajamento e interesse científico. O experimento prático despertou nosso interesse pela física e ciência dos materiais, estimulando a curiosidade científica. Bom, e também temos as aplicações práticas e industriais. Compreendemos que fluidos não newtonianos têm importantes aplicações industriais e cotidianas, como em pasta de dentes e tintas. Versatilidades dos materiais. A prática ampliou nossa compreensão sobre a versatilidade dos materiais e sua importância em diversas aplicações. Em resumo, o experimento destacou como os fluidos não newtonianos desafiam a compreensão tradicional de sólidos e líquidos e mostrou suas importantes aplicações e práticas industriais. E por fim, esse foi o nosso experimento. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os fluidos newtonianos e não newtonianos.